Capítulo 458. Tanta fome. Em meio às suas palavras em transe, Jaque ergueu a cabeça e olhou para Joshua, que usava um par de luvas vermelhas escarlate. Tanta fome. Sua boca se abriu em um instante, chegando direto aos ouvidos, revelando seus dentes brancos e bem cuidados e a saliva espessa que jorrava constantemente de sua boca. Ao mesmo tempo, ele se jogou na direção de Joshua. Ele foi tão rápido que deixou para trás uma imagem residual no chão. Embora Joshua estivesse em alerta máximo, não foi capaz de reagir a tempo. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o garotinho, Jaque, já havia saltado na frente dele. Tum! A figura de cabelos amarelos pareceu bater em uma parede invisível, parando a apenas um passo de Joshua. Jaque se suspendeu no ar quando um brilho avermelhado da escuridão emergiu de seu corpo e começou a corroer a barreira transparente que impedia sua refeição. Atrás de Joshua e Derek, o caçador de demônios Colin já havia caído de joelhos em algum momento. Ele havia enfiado sua espada, untada com uma pomada de prata, no chão. Logo depois, a área ao redor do altar instantaneamente se iluminou, como se fosse o mais puro raio de luz do amanhecer. Colin desembainhou sua espada de repente, e sua figura se partiu estranhamente, transformando-se em uma série de pós-imagens que se espalharam pelo altar. Cada figura ergueu a espada em suas mãos ao mesmo tempo e, combinada com a luz do amanhecer nas proximidades, lançou um brilho intenso. Soou! 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 Uma espada após a outra foi lançada à medida que a luz do amanhecer convergia para Jaque de todas as direções, cercando-o no meio. Sob o brilho do sol nascente, as figuras pretas e vermelhas rapidamente evaporaram, desaparecendo sob a tempestade de ataques. No corredor subterrâneo onde o altar estava localizado, o brilho tornou-se anormalmente forte, tão forte que Derek Berg não pôde deixar de fechar os olhos. Com um solavanco repentino, ele de repente acordou de seu sono e viu uma fogueira queimando silenciosamente na frente dele e de seus companheiros de equipe, que guardavam diligentemente o acampamento. O caçador de demônios Colin, que estava sentado de pernas cruzadas ao lado de um pilar de pedra, abriu os olhos e disse com uma voz profunda: "Vamos partir depois de 50 rodadas de relâmpagos." Ao ouvir isso, Derek olhou para o céu e descobriu que a frequência dos raios não havia aumentado significativamente. A escuridão permaneceu a governante desta terra. Quando pensou na cidade que estava prestes a chegar e no templo do Criador caído, ele não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. Depois de passar algum tempo se acalmando, Derek rapidamente comeu sua comida e recuperou seu estado de prontidão para o combate. Eu me pergunto o que vai acontecer naquele templo. Segurando o machado do furacão, ele veio para o meio do grupo. Dentro do acampamento, lanternas cobertas com uma fina camada de pele de animal eram acesas uma após a outra. Reticências. Rua Minsk, número 15. Klein aqueceu a água, ajustou a temperatura e tomou um banho confortável. No banho, deu 4 passos no sentido anti-horário e passou acima da névoa cinzenta. Ele pretendia usar a adivinhação para fazer uma confirmação sobre o assunto do espírito maligno. No silêncio do antigo palácio, Klein recostou-se em sua cadeira e começou a considerar seriamente qual método de adivinhação escolher e como planejar a declaração de adivinhação. Deveria estar em conformidade com os princípios do misticismo, não deveria envolver subdivisão ou eliminação e deveria conter informações suficientes. Após um curto período de silêncio, Klein inclinou-se para a frente e escreveu o que queria confirmar: "O espírito maligno nas ruínas nutre forte malícia contra Sharon e contra mim." Ele tirou o pêndulo espiritual do seu pulso esquerdo, agarrou-o com uma mão e começou a entrar em cogitação.
Depois de murmurar para si mesmo por um tempo, abriu os olhos e olhou para frente. Desta vez, o pingente de topázio estava girando loucamente no sentido horário. Isso significava que a malícia do espírito maligno era mais forte do que Klein imaginara. Naquela época, não havia nada de anormal na intuição espiritual que tínhamos. Aquele espírito maligno também é uma potência boa em interferir na adivinhação e na profecia. Ele definitivamente não imaginaria que um de nós tem temperança para resistir ao desejo, impedindo-nos de ser cegos pela ganância, enquanto o outro já experimentou muitas coisas para saber o que significa tocar a pele de um tigre. Com um suspiro, Klein voltou ao mundo real e deitou-se em sua cama. Infelizmente, o calor trazido pelo broche do sol é apenas um sentimento psicológico e não pode aquecer a cama. Antes de adormecer, fechou os olhos e pensou com pesar. Reticências. Ao sul da ponte, Rua Rosa, Igreja da Colheita. Depois que Emlyn White limpou a última cadeira, ele se endireitou e disse ansiosamente ao padre Utravsky: terminei de fazer as tarefas de hoje. Maldito velho, de repente você teve ideias de me fazer copiar a Bíblia Sagrada. Emlyn orou interiormente. O objeto de sua oração mudou involuntariamente da lua para a Mãe Terra. O padre Utravsky ficou parado ali, fazendo o vampiro parecer uma criança. Ele sorriu e disse: recentemente, você pôde experimentar a alegria e o relaxamento de trabalhar com dedicação e gratidão. Volte e sinta silenciosamente o pulsar da vida e a pura alegria que vem dela. Eu não tenho. Emlyn negou por reflexo. Sem dizer nada, o padre Utravsky olhou para ele com um sorriso gentil, virou-se, sentou-se e começou sua oração noturna. Os lábios de Emlyn White tremeram enquanto ele queria refutar, mas no final, ele não disse nada. Silenciosamente deixou a Igreja da Colheita e habitualmente fechou a porta. Quando voltou para sua residência atual, descobriu que a casa estava vazia. Seus pais haviam desaparecido sem deixar vestígios. Foi só depois de testemunhar esta cena que ele se lembrou de que haveria uma reunião de sanguíneos na área da ponte de Bäcklund esta noite. Esses companheiros são realmente vergonhosos. Como nobres sanguíneos, eles deveriam dormir em caixões ou ficar em seus próprios quartos. Por que eles estão imitando os humanos e realizando todos os tipos de reuniões? Tem até dança. Emlyn murmurou com desdém. Enquanto falava, ele tocou a barriga e engoliu um bocado de saliva antes de decidir trocar de roupa para participar da reunião. A família Odora com certeza é invejável. Na verdade, eles têm um parceiro humano puro que administra vários hospitais e recebe sangue fresco todos os dias. Eles podem beber o quanto quiserem, a hora que quiserem. Emlyn colocou sua cartola preta e saiu rapidamente de casa. Burgo Oeste, em uma vila bem iluminada. Emlyn pegou um copo com um líquido escarlate e tomou um gole avidamente. Realmente foi pré-selecionado. Ele semicerrou os olhos, suspirando em louvor do fundo do coração. Neste momento, na pista de dança, belos homens e belas mulheres dançavam, girando e dando passos lentos uns com os outros sob a música romântica. Qual é o sentido de tudo isso? Emlyn estava parado na beira do parapeito no segundo andar, olhando para seus parentes. Como a maior cidade do mundo, Bäcklund tinha muitos vampiros vivendo nela. Eles se esconderam em todas as esferas da vida e se integraram completamente na sociedade humana. Quanto àqueles que foram incapazes de controlar seus próprios impulsos destrutivos e sede de sangue, foram enviados para castelos nas profundezas das montanhas ou tratados com antecedência para evitar que os falcões noturnos ou outras organizações oficiais encontrassem pistas. Ao olhar para seus parentes, que ficavam mais animados com o passar da noite,
Enlin sentia cada vez mais que não havia nada em comum com eles. Naquele momento, o anfitrião do banquete desta noite, Cosmin Odora, aproximou-se com uma taça de vinho na mão. Sorrindo, ele perguntou: "Você gostou do vinho desta noite?" "Claro, seu dono é jovem o suficiente e possui grande vitalidade." Enlin endireitou as costas e assumiu uma postura nobre. Com base nas aparências, Cosmin Odora era um cavalheiro de meia-idade muito gracioso, mas Enlin sabia que ele tinha mais de 200 anos. Certa vez, havia visto em Ti sob o governo do imperador Roselle, e depois se mudou para Loen porque havia vivido por muito tempo e temia que seus vizinhos descobrissem que algo estava errado com ele. Ao ouvir o elogio de Enlin, ele sorriu e disse: "Sim, sua dona é uma jovem que foi esfaqueada por um ladrão e quase perdeu a vida. Felizmente, ela me conheceu, e este é o preço que ela precisa pagar por sua recuperação. Você pode provar o vinho dali, assim como o vinho de lá. Os proprietários são de Balan e Feina Potter, respectivamente. Eles têm sabores diferentes. Feina Potter, deusa mãe, os humanos de lá amam tanto o Tile que o sangue deles tem um tempero que eu não suporto." Deusa mãe, enquanto falava, Enlin de repente fez uma pausa, sua expressão instantaneamente ficando em branco. O canto da boca de Cosmin se contorceu e ele fingiu não ouvir nada. No silêncio constrangedor, ele limpou a garganta e disse: "Enlin, isso é apenas sua imaginação. A propósito, meu avô deseja conhecê-lo." "Seu avô?" Enlin ficou surpreso por um momento, mas imediatamente arregalou os olhos. "Lord Nibis?" Nibis Odora era um sanguíneo poderoso que esteve ativo na Quarta Época, mas os tempos corroeram sua vida e o forçaram a ficar em um caixão frio por longos períodos de tempo. Cosmin assentiu solenemente. "Sim." Com isso, ele se virou e caminhou para outra escada no segundo andar, sem considerar a possibilidade de que Enlin pudesse recusá-lo. Enlin o seguiu, um pouco nervoso e inquieto, pensando no propósito da convocação de Lord Nibis. Ele finalmente entendeu que a honra do sanguíneo é mais importante e decidiu me ajudar a me livrar da influência psicológica do Padre Travisky. Enquanto caminhava, Enlin White desenvolveu um forte senso de esperança. Seguindo as escadas para a área subterrânea, Enlin White passou por algumas portas secretas e entrou em um grande corredor cinza. No centro do salão havia um caixão pesado feito de ferro preto, gravado com símbolos e etiquetas mágicas. Depois que Cosmin Odora relatou a chegada de Enlin, uma voz pesada e envelhecida saiu lentamente do caixão. "Enlin White, você sabe por que eu chamei você? Honorável Lord Nibis, imagino que você esteja planejando me ajudar a remover a influência psicológica." Enlin respondeu sem hesitação. O silêncio reinou no corredor subterrâneo por alguns segundos. Então, Nibis Odora, que estava deitado no caixão, riu e disse: "Esse é um dos propósitos, mas não serei eu ajudando você. Acabei de acordar de um longo sonho porque recebi uma revelação da Ancestral." "Ancestral? Ela acordou?" Não foi Enlin quem exclamou surpresa, mas Cosmin Odora. Após o cataclismo, a Ancestral não responde apenas a assuntos importantes? Enlin ouviu com perplexidade. "Não, ainda não." Nibis disse com uma voz pesada. "A Ancestral me disse que o apocalipse está próximo e que devemos nos preparar para isso, e você, Enlin White, é um dos elementos-chave na revelação da Ancestral." "Apocalipse?" Cosmin perguntou surpreso. Mas Enlin só tinha um pensamento. "Eu, Enlin White, fui realmente mencionado pela Ancestral. Eu sou um elemento-chave para a sobrevivência dos sanguíneos no Apocalipse." Nibis ignorou a pergunta do neto e continuou: "Enlin White, vou lhe passar uma tarefa agora mesmo. Por favor, fale,
Enlil sentiu que ele estava sendo muito modesto. Mesmo depois de ouvir o que acabara de ser dito, não demonstrou nenhuma arrogância diante de Lord Nibis. Nibis Odora disse solenemente: encontre uma chance de rezar para o louco. Enlil suspeitou que ele tivesse ouvido mal. Nibis baixou a voz e acrescentou: o louco, cujo nome honroso só recentemente foi divulgado. Ponto.